Hoy, 5 de marzo de 2013, voy a dar inicio con esta apostila electrónica a una serie de ensinamentos de asuntos que os iluminados das iglesias y de otros sitios como facultades de teología y todas esas cosas tenían ensinado para lixo, porque con lo que ellos ensinan y a sabedoría de ellos pueden hacer una boa cosa para colocar no lixo. Esta primera apostila va a versar sobre o que é o fundamental na misión de Jesús. Jesús veio aqui con una misión que no é que esos homens de Deus ou homens de igreja falam por aí de que Jesus veio a derramar seu sangue para a nossa salvação, ou que veio a pagar uma dívida, suposta dívida que estava contraída pelos seres humanos com Deus, e todas essas falcatruas, né, de que como que aceitar a Jesus é o que dá a salvação, e outras e tantas idiotices, por não chamá-las de cretinices. Do que vou falar hoje é do batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro, não o que Jesus recebeu de João Batista, senão o que Jesus deu, ensinou e mandou dar em Mateus 28, 19 e 20. Deus em João Batista, Mateus 3:11, eu, em verdade, vos batizo com água, mas aquele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo que ministraria Jesus seria diferente que o batismo que dava João Batista, então? E qual a razão? Deus em Jesus, Lucas 12:50, importa, porém, que seja batizado con un certo batismo, y como me angustio até que venha a cumprirse. Como? Cuando Jesús falaba isso, já tinha sido batizado do batismo de João Batista, por mergulho nas águas. Que batismo é esse então? Há mais de um? E qual de eles é o verdadeiro e que Jesus mandou realizar? ¿Y por qué se debería escoger o preferir un y no u otro? Deus en Jesús, Atos 1:5. João batizó con agua, mas vos seréis batizados con o Espíritu Santo. Ainda otro batismo. Ese no é o mesmo que o de Lucas 12:50, que era para ele, para Jesús, pois o é para os seus discípulos. Qual dos três é o verdadeiro, então, e que Jesus mandou ministrar? E por que esse batismo personalizado? Porque para recebê-lo não se necessita de mergulho. E este batismo é melhor? Deus em João o amado. João 4:2. Embora Jesus mesmo não batizava, senão seus discípulos. E agora, se o batismo consistisse em mergulhar nas águas a alguém, Jesus não teria cumprido sua missão e teria feito de João Batista um falso profeta, pois palavra de profeta que não se cumpre identifica aos falsos profetas. Deuteronômio 18:22, o que não é admissível. Então, o batismo deve ser algum outro. Mas qual? Para saberlo sería necesario procurar o ver qué era o que había sido feito no instante previo à descida do Espírito Santo sobre alguém. Ou, senão, o que era o que fazia Jesus? Pois, segundo Mateus 3:11, para isso era que ele tinha vindo e que era tão especial que nem João Batista o podia fazer. Senão, só ele, pois de modo nenhum ele deixaria de cumprir o que tinha sido profetizado pelo seu profeta,
Mateos 11:11 al 14, Malaquías 4:5. Vejamos para começar quanto a nós. Também não estamos carentes do batismo que dava João Batista, mas sim carecemos do batismo que Jesus deu, ensinou e mandou dar. Se eu fosse Jesus e estiver nos tempos de ele, a todos os que frequentam igrejas que não representam a ninguém, nem a eles próprios, lhes diria: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos... Que era o que tinha acontecido no instante prévio à descida do Espírito Santo? Deus em Lucas, Atos 10:44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Mas não era que o Espírito Santo vinha pelo mergulho nas águas e não pela palavra? Se o que tinha acontecido quando veio o Espírito Santo, ou o que estava acontecendo, era o ensino mediante a palavra, então esse é o batismo verdadeiro. Pedro não o entendeu, como não entenderam os discípulos de Jesus, um monte de outras coisas. Consideremos agora, para continuar, que era isso tão especial que fazia Jesus e que ninguém mais podia fazer. Deus em Jesus. Mateus 26:8, João 13:13. Não queiram ser chamados, nem chamem mestre a ninguém, porque só um é vosso mestre, a saber, Cristo. E se ele não tivesse vindo para batizar segundo o conceito que erradamente nos foi inculcado e aceito e mantido pelos 2 milênios seguintes até agora, mergulhar nas águas, que foi o que ele veio a fazer? Ensinar. Aqui o vemos. Ele não veio para mergulhar nas águas, senão a ensinar. A ensinar com a palavra e com as obras, concordando esta conclusão com a que já havíamos extraído e que surgia de Atos 10:44. Deus em Jesus, João 4:13. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. João 4:10. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:15. Senhor, dá-me dessa água. João 4:30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E se Jesus ofereceu à mulher samaritana uma água tão milagrosa que faria que ela nunca mais tivesse que voltar àquela fonte, porque faria com que ela própria virasse uma fonte da que jorraria água para a vida eterna, João 4:14, e ela aceitou e pediu que Jesus lhe desse essa água, será que Jesus era ou é ou será um enganador que não cumpriu o que ofereceu? Ou um irresponsável? No entanto, que foi o que Jesus deu tanto a ela como a sua família? Ele falou para eles. Só isso. Só isso. Nada menos. Porque a água viva, que é o verbo, é a fonte da que jorra água para a eternidade. Porque o verbo é Espírito. Contém o único no universo que é eterno. Deus em Jesus. Mateus 15:16. Até vós mesmos estáis ainda sem entender? E nunca o entenderam, pois continuaram batizando como João. Sem entender que coisa? Que a água, na linguagem simbólica representativa das palavras usadas pelos mensageiros de Deus, tem por significado ensino, conhecimento. Jeremias 2:13, 8:14, 17:13, Ezequiel 34:18 e 19, Amós 8:11, João 4:7 ao 42. E que a água viva, o que é o mesmo do que o batismo verdadeiro,
consiste en dar os ensinos, os conhecimentos acertados do que é necessário fazer para alcançar o que Jesus veio nos oferecer, a saber, a entrada no reino dos céus, ou a via eterna em salvação. Deus em Jesus, Mateus 28, 19 e 20. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fazer discípulos implica professorado, dar o ensino certo, que é o que provém do Pai por intermédio do Filho, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o modo de entrar no reino de Deus. Deus em Jesus, João 6,63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, nisso é no que consiste o batismo verdadeiro. Sim, segundo o disse o próprio Jesus, a palavra é o que é o Espírito, e segundo o que disse João Batista, Jesus batizaria com Espírito Santo, e Jesus não mergulhou nas águas a ninguém. Que isso? Então, confirmamos assim, pois harmoniza com aquilo que tínhamos inferido antes, que esse é o batismo verdadeiro e que Jesus mandou dar. A palavra, o ensino, foi assumido assim, mas onde foi que Jesus mandou que alguém saísse a molhar gente com água? Qualquer um que for o modo, mergulho ou aspersão. E vamos compreendê-lo com uma parábola. Uma pessoa que é uma eminência nos seus conhecimentos em matéria de salubridade, higiene e tudo o que é práticas de todos os dias para garantir a saúde de populações abandonadas aos resultados de sua ignorância nisso, é contratado por 3 anos para ensinar essas práticas higiênicas a povos muito pobres e atrasados para que saibam o que devem fazer para proteger ou recuperar a sua saúde. Como até mesmo lavar as mãos antes de comer, a forma correta de escovar os dentes e todas essas coisas. Por exemplo, uma eminência médica do Brasil para algum país da África. E quando acaba o termo do seu contrato e volta para o seu país de origem, na despedida dessas populações, que será o que lhes dirá? Lhes dirá: bom, agora esqueçam tudo o que eu lhes ensinei e continuem a fazer e a ensinar tudo isso como o faziam antes, porque vocês estão certos e eu estou errado. E sou um cretino que sem qualquer justificação vim passar sacrifícios aqui. Ou dirá: não voltem às suas práticas anteriores, que eram prejudiciais para a vossa saúde. Não esqueçam o que lhes ensinei, porque nisso há um espírito de verdade. Pratiquem-no e ensinem-no a todos, porque é para todos e bom para vocês e para todo o mundo, porque nisso há também um Espírito Santo. Esses que durante quase 2 milênios ensinaram o que não sabiam, deixaram a todo mundo nas trevas, molhando com a água morta ou envenenada, ou de fel, aos coitados que acreditaram que esses sabiam o que faziam e o que ensinavam. Um casal de bolivianos aos que em dezembro de 2011 em São Paulo, capital, frente ao Teatro Municipal, no centro, ministrei o batismo verdadeiro, com a divisão do pão, que são as obras, da água, que é o ensinamento, que Jesus convertirá em vinho no tempo de cada um, e a lavagem dos pés, que são os únicos 3 símbolos que Jesus sacramentou como cerimônia de finalização de cursos, formatura e diplomação do curso que Deus lhe mandou dar,
me disseram que eles já tinham congregado e sido fiéis de duas igrejas evangélicas nas que lhes tinham dado o mergulho que suponha-se era o batismo que Jesus mandou dar, ou de João Batista. E eu lhes respondi que então eles, ou mesmo do que todos os que receberam esse batismo, entre aspas, nunca foram batizados, pois não cabe em nenhuma cabeça, salvo na dos religiosos, pois não cabe em nenhuma cabeça, salvo na dos religiosos, que se alguém veio aqui a receber um batismo que lhe foi dado a ele, estou me referindo a Jesus, por uma outra pessoa que era inferior a ele, estou me referindo a João Batista, porém, essa pessoa, estou me referindo a Jesus, deu outro tipo de batismo e ensinou o que esse batismo superior requeria, depois mande dar aquele outro batismo inferior. Jesus mandou dar o batismo que ele trouxe, deu e ensinou, não o batismo que ele recebeu, pois, na verdade, Jesus não carecia nem do batismo que dava João Batista, Mateus 3,14, eu careço ser batizado por ti, e veis tu a mim, nem o que ele ensinou. Quanto a nós, também não estamos carentes do batismo que dava João Batista, mas sim carecemos do batismo que Jesus deu, ensinou e mandou dar. Se eu fosse Jesus e estiver nos tempos de ele, a todos os que frequentam igrejas que não representam a ninguém, nem a eles próprios, lhes diria, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porém, como eu sou João, mensageiro de Deus, e estou nestes tempos atuais, o que digo é, acautelai-vos e não vos deixeis molhar com a água dos religiosos, nem pelas doutrinas das igrejas. De todos modos, todo está dirigido por Deus, e posto ele sabia que até mesmo os apóstolos, assim como no primeiro momento não entenderam que o fermento era a doutrina, também não entenderam que mergulhar na água, não tinha nada a ver com o batismo que Jesus mandou. E os que se seguiram a Jesus e a eles, também não, que a água é o ensinamento. Então, melhor que a modo de batismo molharam em água, no entanto que se reprimissem de dar ensinamentos falidos. E se a água viva é o ensinamento que, seguindo-o, permite entrar no reino de Deus, melhor que não ensinaram nada até o advento destes tempos, em que Deus pôs em mim o significado certo da conduta, das palavras e dos ensinamentos de Jesus, renovando-os a través de mim. E, para fechar, vejam o seguinte, foi porque baixaram as águas que os apóstolos e os que estavam com eles em Pentecostés, Atos 2, 1 ao 4, receberam o Espírito Santo? Se nenhum deles tinha baixado as águas, é porque isso não é o batismo. O batismo era a palavra que durante 3 anos, ou que fossem, Jesus tinha dado a eles, que os estava preparando para a formatura, que é simplesmente a cerimônia de finalização de curso que tinha feito com Jesus, um curso teórico prático, que não é o caso de nós quando damos esse batismo. Esse curso apenas é teórico. Eu sou João, mensageiro de Deus. Esta apostila está redigida desde há muito tempo, só que hoje é que eu estou transformándola em uma apostila electrónica.